Se alguém me dissesse que eu chegaria aos 114 quilos tentando realizar o sonho de ser mãe, eu não acreditaria. Mas essa história vai muito mais além da balança. Tem muita dor, tem muitas lágrimas, mas também muita transformação. E também verdades que ninguém nunca te contou sobre a cirurgia bariátrica. Mas como é que foi que eu ganhei tanto peso? Tudo isso começou quando eu me casei. Quando eu me casei, o Jean e eu, nós queríamos muito, obviamente, ter filhos e nós já conversávamos sobre isso na nossa época de namoro. E quando nós começamos a tentar engravidar, nós descobrimos que eu não conseguiria engravidar. Nós descobrimos diversos problemas. Eu já sabia que eu tinha ovário policístico, mas daí nós descobrimos miomas, endometriose, uma série de questões que dificultavam que eu engravidasse naturalmente. Fizemos então aquele período de tentativas antes de iniciar o tratamento de fertilização, sem sucesso, obviamente. Durante o tratamento de fertilização, eu já engordei os meus primeiros 20 quilos. A responsabilidade é toda dos hormônios, de todo o medicamento que envolve o tratamento de fertilização? Não. O ponto emocional também foi um fator muito importante para que eu ganhasse tanto peso. Eu estava, obviamente, muito ansiosa, esperançosa de que aquele tratamento fosse ser um sucesso e mês após mês o resultado negativo, eu não engravidava. Foram 12 meses de tratamento hormonal sem sucesso e nesses 12 meses os primeiros 20 quilos. Até que o médico sentou conosco e disse que o meu corpo não correspondia ao tratamento e que a única possibilidade seria a tentativa de uma fertilização in vitro. Nos fez inclusive o encaminhamento para essa fertilização, mas nós sentamos, conversamos porque aquilo estava nos afetando muito emocionalmente e decidimos então dar uma pausa nos tratamentos. Demos uma pausa no tratamento medicamentoso, não seguimos com a fertilização, mas o meu coração estava sempre muito angustiado, os meus pensamentos sempre muito voltados para aquela questão da impossibilidade de gerar, da impossibilidade de ser mãe. Aquilo me dava muita tristeza, me dava muita angústia, muita ansiedade. Então, aqueles primeiros 20 quilos que eu engordei primeiramente, logo se transformaram aí em 30, 40 quilos a mais na balança, justamente por conta de todo esse peso emocional que teve ali um estopim, que foi esse tratamento de fertilização, mas todo o peso emocional que envolvia essa situação que nós estávamos vivendo naquele momento. É claro que também existem outros fatores que em outro momento eu conto mais detalhadamente para vocês, a minha rotina naquele momento, porque eu me afundei no trabalho justamente para não encarar de frente aquela questão, aquela dificuldade de não conseguir engravidar, por não conseguir engravidar, eu acabei mergulhando muito no trabalho. Então, toda a minha rotina exaustiva, obviamente, também contribuiu para esse ganho de peso. Até que, em um momento de muita alegria para nós, eu engravidei. Foi mágico assim? Não foi mágico, foi milagre. Quando nós finalizamos lá o tratamento de fertilização, nós entregamos a Deus a nossa dor, o nosso desejo de que eu pudesse gerar, consagramos então a nossa tentativa, o meu corpo, o nosso corpo, a Nossa Senhora e por um milagre do Senhor nós conseguimos engravidar pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Consegui engravidar da Maria Júlia e aí quando eu engravidei da Maria Júlia eu já pesava mais ou menos uns 90 quilos. Foi uma gestação com pressão alta, um pouco conturbada. A Maria Júlia, quando ela nasceu, eu não consegui voltar o peso que eu estava, ganhei, obviamente, peso aí durante a gestação. E quando eu estava já naquela tentativa de mudar a minha rotina, eu voltei a fazer exercícios físicos, a Maria Júlia estava com 6 meses, eu descobri uma nova gestação, para a glória de Deus, da Maria Eduarda. Então, a Maria Júlia tinha 6 meses, eu engravidei da Maria Eduarda, não tinha emagrecido, muito após a gestação da Maria Júlia. Então, quando eu engravidei da Maria Eduarda, eu continuava ali na casa dos 90 quilos,
Na gestação da Maria Eduarda eu engordei um pouco mais, então quando a Maria Eduarda nasceu eu já estava aí com 108 quilos, eu me lembro exatamente, porque lá no hospital eu me pesei, para que pudesse ali ver a anestesia, todas essas questões, né? Enfim, então eu estava com 108 quilos quando a Maria Eduarda nasceu. E aí, quando ela nasceu, eu fiquei naquele efeito sanfona. Emagrecia um pouco, né? Engordava, emagrecia, engordava, até que eu comecei aquilo que em um ponto não me incomodava, porque eu entendia o ganho de peso como um presente ou o ganho de peso como um mal necessário para que eu pudesse ter as minhas filhas. Então, me conformava com o seguinte pensamento: olha, eu engordei, mas pelo menos agora eu sou mãe de 2 princesas, né? Enfim. Então, por um tempo, essa fala me consolou e essa fala me impediu também de enxergar de frente os malefícios que a obesidade estava trazendo para o meu corpo, para a minha vida, né? Até que eu comecei a perceber que eu tinha dificuldades no meu dia a dia que eu não queria ter. Então, dificuldades no meu trabalho, eu sou psicóloga infantil, então eu já não conseguia mais sentar no chão para brincar com as crianças, para conduzir o atendimento. Eu já não conseguia correr com as minhas filhas e ter ali a disposição para estar com ela da forma como elas queriam que eu estivesse. Então, esses pontos, essas pequenas situações do meu dia a dia começaram a me incomodar verdadeiramente, a despertar para a necessidade de mudança. Eu ainda não sabia qual era a mudança, porque, como eu disse, eu ficava naquele efeito sanfona, então eu corri muito atrás, fui a médicos, inclusive fiz uso de medicamentos, né? Então consegui emagrecer um pouco, logo engordava, eu não conseguia ajustar a minha rotina de modo que o emagrecimento fosse constante, né? Que eu continuasse a emagrecer a ponto de sair da obesidade. Então tudo isso começou a impactar muito o meu corpo, impactar a minha vida profissional, a minha vida com as minhas filhas. Obviamente também começou a impactar a minha relação íntima com o meu marido. Então, a partir disso, de enxergar de frente as dificuldades e principalmente de olhar para aquilo que eu queria disposição, eu queria brincar com as minhas filhas, eu queria correr, eu queria sentar no chão, eu queria me sentir mais livre na minha relação íntima com o meu marido. Então, tudo aquilo que eu queria foi para mim uma motivação para que eu pudesse então buscar o emagrecimento. Esse chega, né, dizer chega, agora basta, veio muito por conta desses medos de será que eu vou conseguir ter mais tempo com as minhas filhas? E daí esse basta, né, e esses medos eles começaram a aumentar, porque em 2020, como todos sabem, nós vivemos ali, né, todo aquele período de tensão. Os obesos foram classificados como população de risco, né, para o Covid. E aquilo me assustou muito, porque eu estava obesa, tinha ali as minhas filhas, o meu casamento, tantas coisas que eu queria conquistar pessoalmente, profissionalmente, e eu tinha medo de não conseguir, justamente por conta de tudo aquilo que nós víamos, né? De tantas pessoas indo, tantas pessoas partindo, infelizmente, e ali os obesos classificados como grupo de risco. Aquilo me assustou muito e me gerou muito medo. E foi ali que eu realmente tomei a decisão de que eu preciso dar um basta. E essa decisão, esse basta, ele veio com uma transformação muito grande na minha vida, primeiramente interna. A transformação para o emagrecimento veio a partir da cirurgia bariátrica, mas a transformação da minha vida, ela aconteceu anteriormente, ela aconteceu internamente, justamente com essa minha vontade, né, de querer mais, essa minha vontade de querer conquistar mais na minha vida e não ter a obesidade como empecilho para isso, porque naquele momento a obesidade ela era um empecilho muito grande para mim, principalmente na minha rotina familiar, na minha rotina profissional. Então, nós tivemos a oportunidade de mudar de cidade e com essa mudança de cidade, eu conversei com meu marido e disse, olha, chega, eu preciso cuidar da minha saúde, preciso cuidar do meu corpo, nós vamos nos mudar, mas eu não vou trabalhar, vamos nos organizar para que eu não precise trabalhar fora de casa, para que eu consiga ter tempo para me cuidar, para que eu consiga ter tempo para buscar um tratamento, cuidar das meninas, né, obviamente, porque mudança é sempre muito tenso, né, nós nos mudamos de estado, então longe das nossas famílias, minha mãe nos ajudava muito, principalmente com as meninas, né, enfim.
Então, nós precisaríamos, né, desse tempo, da minha presença para estar mais com as meninas, e eu precisaria da minha presença para mim mesma, para cuidar de mim. E a partir disso, nessa mudança, em 2021, eu fui em uma consulta com o endocrinologista e ele, né, sabendo ali de todo o meu histórico que eu compartilhei com ele, a partir dos exames, já estava com pressão alta, fazendo uso de medicamentos de pressão alta, indicou a cirurgia bariátrica. Fui então com meu esposo na consulta com o cirurgião bariátrico para nós entendermos como funcionaria, porque eu digo para vocês que, embora eu já tivesse conhecido pessoas que tivessem feito a cirurgia bariátrica, não era algo que passasse pela minha cabeça. O meu objetivo, quando eu fui no endócrino, era conseguir ali fazer um tratamento com ele, né, de verdade, um tratamento que eu conseguisse me dedicar, né, inteiramente ali, tanto da parte alimentar quanto do uso de medicamentos, né? Essa foi a minha intenção. Não fui com a intenção de saber mais sobre a cirurgia bariátrica. Então, a partir da indicação dele, que eu comecei a pensar que seria essa a possibilidade. Comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a compreender que a cirurgia bariátrica ela é um tratamento padrão ouro, né, para a obesidade, ou seja, é o melhor tratamento que nós temos hoje para o grau de obesidade que eu tinha, porque eu já estava no grau de obesidade 3, né, grau de obesidade mórbida, vamos dizer assim, né, meu IMC era 41. Então, para o meu caso, realmente a cirurgia bariátrica, pelos estudos, era o melhor tratamento e com maiores possibilidades aí de resultados positivos a longo prazo. Então, fui com o Jean na consulta com o cirurgião, ele esclareceu todas as nossas dúvidas e aí comecei todo o processo de acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico, acompanhamento endócrino, acompanhamento com cardiologista, né? Enfim, com toda a equipe multidisciplinar para me preparar, né, o meu corpo, mas também emocionalmente, para a cirurgia bariátrica. E foi aí que em 2021 eu fiz o procedimento bypass. Esse ano, então, faço 4 anos de cirurgia bariátrica. Eu tive um emagrecimento ali bem tranquilo, né, com adaptações bem tranquilas em relação à alimentação. Eu confesso que isso, inclusive, me assustou, porque eu segui a dieta, né, da nutricionista bem corretamente, digo para vocês, não burlei a dieta. E sempre que passava de etapas, eu conseguia me adaptar muito bem. Então não teve assim um momento que eu não conseguia comer determinada coisa. Não, consegui comer de tudo e até hoje eu consigo comer de tudo. Hoje esse já é um cuidado, já preciso ter um cuidado maior. Mas naquela época me assustou porque eu tinha na minha cabeça que por eu ter feito cirurgia bariátrica, eu não deveria conseguir comer aquela quantidade. Só que aquela quantidade era a quantidade que a nutricionista prescrevia, né? Se era ali 100 gramas, né? Eu conseguia comer 100 gramas. Quando passou para 150, consegui comer 150. E aquilo foi me assustando um pouco, mas ao mesmo tempo eu estava fazendo acompanhamento psicológico. Então, tanto antes, durante e depois da cirurgia bariátrica, eu estava em acompanhamento psicológico que me auxiliou muito em relação a isso, e também o acompanhamento com a equipe multidisciplinar do próprio programa, né? Porque eu fiz pelo programa Vida Leve da Unimed, aqui da minha cidade, que é Ponta Grossa. Então também o acompanhamento com a equipe multidisciplinar acontece depois, né? Por 6 meses ou 1 ano, não me lembro agora ao certo, depois da cirurgia bariátrica. Então passei bem por todas as fases, mas isso não quer dizer que não teve desafios. Eu me lembro que com 1 mês de cirurgia bariátrica foi o aniversário da Maria Eduarda, a minha caçula. E aí eu fiz a cirurgia, era o aniversário dela, nós tínhamos nos mudado de estado naquele ano, então veio boa parte da nossa família de São Paulo para cá para comemorar o aniversário dela. Então um monte de gente em casa, festa de aniversário e eu na dieta líquida. Se eu não me engano, eu estava estava na dieta líquida, tinha que bater no liquidificador, enfim, porque não fazia 1 mês ainda da cirurgia, sabe? Então, aquilo foi um desafio muito grande. Em quantos momentos ali eu precisei sair da cozinha, sair ali do lugar onde eles estavam comendo, ir para o quarto. E esse foi até um combinado que eu fiz com meu marido. Eu falei, olha, nós vamos receber as pessoas aqui, eu estou bem
com a gente aqui em casa, mas eu não sei como vai ser com outras pessoas, uma festa, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de doces, de bolos, né? Enfim. Então eu falei, se em algum momento você perceber que eu fui para o quarto, me fechei no quarto, não vai atrás de mim, não fica falando nada, é sinal de que você sabe que eu não estou bem. É um sinal para que você saiba que eu preciso de um tempo, preciso respirar, que eu não estou dando conta de alguma coisa. E assim, com esses combinados, nós fomos vivendo, né, vamos dizer assim, e passamos por esse período. Eu acredito que foi assim o mais desafiador do período inicial ali da cirurgia bariátrica, porque daí depois, obviamente, a gente já vai se adaptando, né? E eu fui me adaptando muito no sentido de eu ia sair, eu levava a minha marmitinha, eu nunca tive vergonha e eu levo até hoje, né? Com 4 anos de bariátrica, vou passar o dia em algum lugar, eu levo a minha marmitinha com os alimentos que eu sei que não me fazem mal, porque sim, né, depois da cirurgia bariátrica, com 1 ano de cirurgia, eu descobri intolerância à lactose, intolerância a glúten, por decorrência, né, de todo esse processo, mas isso nunca me desanimou, de verdade, isso sempre foi para mim assim uma adaptação muito tranquila, porque eu entendo que a vida que eu tenho hoje é a vida que eu queria ter. Eu falo assim, é engraçado, porque eu achava que eu vivia bem antes. Eu era uma pessoa que vivia bem. Embora naqueles últimos anos eu já estava ali mais entristecida e chateada, porque o meu porte físico já não comportava algumas coisas que eu queria fazer, mas eu vivia bem. Um bom casamento, uma boa família, um bom trabalho, enfim, bons amigos. E eu achava que eu vivia bem naquela situação. Hoje eu sei o que realmente é viver bem, porque hoje eu sei que continuo tendo tudo isso, graças a Deus, mas eu tenho disposição. Eu fico pensando, falo, gente, como que eu achava que acordar já cansada era normal? Porque eu achava normal, achava que era um cansaço, assim, por trabalhar, né, enfim. Mas não, era o cansaço ali do meu corpo que já não estava aguentando mais todo aquele peso. E aí a disposição que eu tenho hoje, né, o ânimo que eu tenho hoje para fazer as coisas da minha casa, para trabalhar, né, enfim, para me exercitar, é completamente diferente. Então, hoje sim eu digo que eu tenho uma vida mais completa, coisa que eu achava que eu tinha antes e agora eu entendo que eu tenho de verdade. E é isso, a cirurgia bariátrica foi para mim uma ferramenta muito importante. Em nenhum momento eu me arrependi de ter feito a cirurgia, mas eu entendo ela justamente nesse sentido, como uma ferramenta para me auxiliar a alcançar aquilo que eu quero. Então hoje eu tenho aí toda uma manutenção que é responsabilidade minha, né? Tanto manutenção da parte alimentar, mas também com atividades físicas, né? Enfim, porque eu entendo que eu preciso fazer a minha parte para manter esse emagrecimento. Então, se você está passando por isso, está lá como eu estava, né? Naquele momento falando, meu Deus, alguma coisa tem que mudar, eu preciso me cuidar, eu vou me perder mais ainda se eu continuar desse jeito. Mas se você está com medo, saiba que eu também tive medo, tive muitos medos. Aquele medo lá que eu tive, né, de morrer, aquele medo de partir e não viver com a minha família, né, enfim, tive muitos outros medos relacionados ao próprio processo da cirurgia, mas saiba que você merece viver uma vida mais leve, você merece viver uma vida mais feliz. E se você já fez a cirurgia bariátrica ou se você pensa em fazer, me conta aqui nos comentários para que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso.